Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar nosso curso de cálculo 2, né? E aí lembrando que a gente viu na aula passada, a gente viu o poder da derivada segunda, tá? Uma vez que ela vai falar para a gente quando que a função é um ponto de máximo, né? E quando que a função é um ponto de mínimo, né? E aí o que a gente viu? A gente viu que se a derivada segunda é maior que zero, a gente tem um máximo relativo. A gente tem um máximo relativo. Se for menor que zero, a gente tem, se for maior que zero, um mínimo relativo, tá? Maior que zero, mínimo relativo. Maior que zero, máximo relativo. Beleza? A gente viu isso aí na última aula. Um poder enorme, tá? Porque evita da gente pegar a função por intervalo, estudar os intervalos de monotonia, tá? Pegar todos aqueles intervalos, tá bom? Da função e analisar a derivada segunda, a inclinação da reta derivada primeiro, naqueles intervalos de monotonia. A gente evita de fazer isso. Ora, calcula já a derivada segunda, te dá uma resposta muito mais rápida, né? A gente viu isso. E aí o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, a gente vai ver concavidade, tá? E ponto de inflexão, tá bom? No caso, pessoal, dado uma função derivável, tá? Tem que ser derivável. A gente já viu quando que a função não é derivável, tá? Ela não é derivável ou quando ela não é contínua, né? Ela tem que ser contínua o tempo inteiro, ela não pode dar pulo, tá bom? E ela não pode fazer bico, porque naquele bico a gente não sabe o que é, e ela também não pode ser uma inclinação 100% aqui. A gente não sabe se aquela inclinação é positiva ou negativa, tá bom? Então, dado a função derivável, tá? No domínio de f. No domínio é todos os valores que x pode alcançar, tá? X pode assumir. Simples. Simples. Beleza, mas até aí não falou nada. Então, o que a gente tem? A função é côncava para cima. Côncava para cima. No domínio de x, ela vai ser côncava para cima naquele domínio todo, tá? Se a derivada é crescente naquele domínio, naquele intervalo, tá bom? Por sua vez, ela vai ser côncava para baixo, tá? No domínio, tá? Se a derivada é decrescente, ela é decrescente no domínio de x, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou falando? Côncavo, né? Vamos lembrar, o que é côncavo? Tem a convexidade, né? Convexidade e a concavidade, tá bom? Côncavo, você lembra? Fala assim, ó, côncavo. Aí esse lado aqui, ó, isso aqui é o côncavo, tá? Isso aqui é o côncavo. Côncavo, esse é o côncavo. É idiota, mas eu lembro assim. Enfim. E aí como que a gente vai descobrir para qual lado que está essa concavidade, tá? Se está para cima ou se ela está para baixo. Como é que a gente sabe isso? Bom, no caso, a função ela tem que ser crescente. A derivada tem que ser crescente. Então, a derivada tem que ser crescente. O que está falando? Bom, aqui, ó. A inclinação, ela está negativa, não está? Aqui a inclinação, dessa forma assim, ó, a inclinação está muito negativa. Está muito negativa. Assim, a inclinação da curva, ela começa a ficar menos negativa, tá? Começa a ficar menos negativa, tá bom? E assim, a inclinação da curva é zero, tá? Aqui a inclinação ela está ficando mais positiva, está ficando maior. Então a inclinação da curva, tá? A inclinação da curva, ela é positiva. A gente saindo daqui para cá, tá? A inclinação está aumentando. Então a inclinação é crescente. Se isso acontecer, a gente vai ter que a concavidade é voltada para cima. Tá? Da mesma forma, ó, segundo caso aqui, ó, presta atenção no segundo caso. Bom, a gente está aqui nesse ponto, ó. A inclinação é positiva. A inclinação começa a diminuir. A inclinação começa a diminuir.
Diminui mais. Ficou 0. A inclinação começou a ficar negativa. A inclinação começou a ficar negativa. Olha lá o que formou. Então, se a inclinação é decrescente, a concavidade é voltada para baixo. A concavidade é voltada para baixo. Tá? Se a concavidade é voltada para baixo, a gente vai encontrar o que aqui? O nosso ponto mínimo. Se a concavidade é voltada para cima, se a concavidade é voltada para baixo, a gente encontra o nosso ponto máximo. Se a concavidade é voltada para cima, a gente encontra o nosso ponto mínimo. Tá bom? Bom, e aí o teste da derivada segunda, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Porque o que ele consegue falar além disso para a gente? Além disso, além dele falar que era um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o que a derivada segunda vai falar, pessoal? Vai falar que se a derivada segunda for maior que 0, tá? A concavidade é voltada para cima. Maior que 0, ponto de mínimo, concavidade voltada para cima. Tá? Da mesma forma, se a derivada for menor que 0, ponto de máximo, concavidade voltada para baixo. Tá bom? E ainda, se a derivada segunda for igual a 0, nosso terceiro caso, a gente vai ter o quê? Um ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão, pessoal? Bom, você tinha um ponto de máximo, a função estava decrescente, e de uma hora, a função estava decrescente, e de uma hora para outra, a inclinação começa a ficar crescente, tá? Então você tem uma inversão aqui, ó. Ela estava crescente e começou a ficar decrescente. Nesse ponto aqui, é um ponto de inflexão, tá? É um ponto de inflexão. A gente não sabe o que está acontecendo, tá bom? A função vem aqui assim, e aí chega aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, tá? A gente não sabe o que está acontecendo nesse ponto. Você está entendendo? Então era um ponto de inflexão. É um ponto em que está mudando. A função está deixando de ser crescente e passa a ser decrescente. Ou ela estava sendo decrescente e passa a ser crescente. A gente não sabe o que está acontecendo. Então é um ponto de inflexão. Tá bom? É um ponto de inflexão. E aí olha o poder disso. O poder disso com a derivada, a gente vai conseguir falar para que lado que está apontada a concavidade da função. Tá? Para que lado está a concavidade da função. Vamos conseguir construir isso aqui nesses intervalos. Ó. Olha que beleza. Olha que beleza. A gente vai poder falar, ó, quando a derivada segunda for maior que isso, beleza, é que a função é côncava para baixo. Quando a derivada segunda for maior que isso, é que a derivada é côncava para cima. Nós vamos falar isso, entendeu? Fica complicado, né? Fica complicado, fica difícil de entender, né? Só falando dessa forma aí, a gente não entende. Vamos lá para o nosso exemplo, tá, pessoal? Vamos para o nosso exemplo. E o que a gente só para deixar aqui esse lembretezinho, né? Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, né? Derivada menor que 0, concavidade voltada para baixo, igual a 0, mudança de concavidade, implica inflexão, tá? Que é assim ou assim. Deixei aí um macetinho para vocês, tá bom? Mas tá confuso ainda, não deu para entender. Então a gente vai para o nosso exercício, tá? Vamos para o nosso exercício. Vamos tentar resolver essa função cúbica, tá bom? Vamos tentar resolver essa função cúbica. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso quadro. A gente quer determinar, nesse caso aí, os intervalos de concavidade. Tá bom? A gente sabe o que, pessoal? Nesse caso, a função ela é cúbica, né? Então, de antemão, a gente sabe que ela tem até 3 raízes. É o que? Ela corta o eixo x em até 3 pontos. Isso pode acontecer, tá? Ela tem até 3 raízes. Função cúbica, tá bom? E aí, a gente vai tentar resolver ela, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, e a gente tem essa função.
nosso primeiro passo é derivar a função, né? Primeira coisa que a gente tem que sempre derivar a função. Se não sabe o que faz, deriva. Deriva a função, tá bom? E aí depois vocês vão lembrar os conceitos, tá? Então, pessoal, a derivada dessa função, tá? A derivada dela vai ser o quê? Derivar o primeiro termo, né? Vai ficar passo 3 para frente multiplicando. O 2 continua. X diminui 1 do expoente, né? Do expoente fica 2, tá? Menos o 2 passa para frente, né? O 6 continua, o 2 passa para frente, não é verdade? O x continua, diminui 1 do expoente, do 2. Vai ficar 1 aqui, né? Derivada de uma constante aqui é 0, tá bom? Então a derivada nessa nossa função vai ser o quê? Vai ser igual a 6x ao quadrado menos 12, tá bom? Menos 12, tá? Menos 12x. Beleza. Essa é a nossa derivada. Essa é a nossa derivada. Beleza. E o que a gente tem, pessoal? Bom, a gente tem o quê? Bom, se a função, se a derivada segunda de x for maior que zero, implica concavidade voltada para cima, né? Para baixo. Concavidade voltada para baixo, né? Não, concavidade voltada para cima. Até o professor esquece. Para cima. Por sua vez, se a derivada segunda de x for menor que zero, se implica concavidade para baixo. Não é verdade? Concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que derivar essa nossa função aqui de novo, tá? Vamos ter que derivar ela em relação a x, novamente. E o que vai dar nesse caso aí, pessoal? Bom, vai ficar o quê? Qual que é a derivada segunda? Derivada segunda de x vai ser igual a 2 passa para frente, vai ficar 12, né? O 6 permanece, que multiplica x. Derivada de menos 12x vai ser igual a menos 12, tá bom? Menos 12. Diminui 1 do expoente aqui, isso aqui zero, tá bom? Vai ficar 12. É 12x menos 12, tá? Então, o que a gente tem? Quando essa derivada for maior que zero, concavidade voltada para cima. Quando essa derivada for maior que zero, concavidade voltada para baixo. Bom, então, o que a gente tem? O que a gente tira disso aqui? Isso aqui, ó. Se 12x menos 12, que é a nossa derivada segunda, 12x menos 12, for maior que zero, vai implicar concavidade voltada para cima. Portanto, 12x, a gente tem uma desigualdade, né? Desigualdade, passo 2 para o outro lado dessa desigualdade. Ele está negativo, passo somando. Se 12x for maior que 12, implica concavidade voltada para cima. Se passo 12 dividindo, 12 dividido por 12 é 1, né? Então, se x for maior que 1, vai implicar o que, pessoal? Concavidade para cima. E no outro caso, se 12x
menos 12 for menor que 0, tá? Portanto, se 12x for menor que 12, né? Então, se x for menor que 1, vai implicar o quê? Concavidade para baixo. Tá bom? Concavidade para baixo. Beleza, pessoal? Bom, então o que a gente tem? A gente pode até encontrar os nossos pontos de ótimos aqui, tá? A gente pode encontrar os nossos pontos de ótimo. Eu vou economizar. Eu vou pedir para vocês fazerem depois, encontrar os nossos pontos de ótimo. No caso, pessoal, a gente tem 2 pontos de ótimos, tá? 2 pontos de ótimo. 2 pontos de ótimos aí, tá? Ele vai ser em 0 e vai ser em 2, tá? Vai ser em 0 e em 2. Então, a gente vai ter um x igual em 0 e um x em 2. São os nossos pontos críticos, tá? Pontos críticos. A gente tem que achar eles anteriormente. Para achar eles, a gente iguala isso aqui a 0, tá bom? A gente iguala a 0 e encontra os pontos críticos, tá? A gente encontra os pontos críticos. Beleza? E, bom, dá até para fazer. Vamos fazer na outra página ali. É mais fácil a gente fazer isso aí do que ficar com dúvida. Que a gente tem que encontrar os pontos críticos. A gente sabe que a gente tem aqui depois, antes de 1 é com cavidade voltada para cima. Depois de 1 com cavidade voltada para baixo. A verdade é essa, tá bom? E aí vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem? A gente tinha encontrado que a derivada segunda da função, tá? A derivada primeira, desculpa, dessa nossa função, ela é igual a 6x ao quadrado, não é verdade? Menos 12x. Tá bom? Vocês não sei se recordam, para a gente encontrar os nossos pontos críticos aqui, a gente tem que igualar isso a 0, né? Então, pessoal, portanto, 6x ao quadrado menos 12x tem que ser igual a 0, né? Então, pessoal, vamos isolar o x aqui, tá? Tem x aqui, x aqui. Então, 6x menos 12, tá? Tem que ser igual a 0. Só fazer a distributiva aqui, que a gente vai ver que a gente vai voltar aqui para cima, tá? É a mesma coisa, são equivalentes. Então, para essa equação aqui ser igual a 0, duas coisas têm que acontecer. Ou x é igual a 0, tá? Ou x é igual a 0. X igual a 0, nosso primeiro ponto crítico. Ou, pessoal, 6x menos 12 é igual a 0. 6x menos 12 é igual a 0. Tá? Portanto, 6x é igual a 12. Tá? Portanto, x é igual a, passo 6 dividindo, x é igual a 2. É o nosso segundo ponto crítico. E aí, o que a gente encontrou? Bom, para fazer o gráfico completo, a gente teria que o quê? A gente teria que encontrar as raízes da função também, né? A gente teria que encontrar as raízes da função. Bom, mas não é o objetivo. O objetivo da questão era achar a concavidade. E o que a gente sabe? A gente sabe que antes de 1 ela tem um formato, né? Antes de 1 ela tem um formato. Vamos pegar um azulzinho aqui. Antes de 1 ela tem a concavidade para um lado e depois de 1 ela tem a concavidade para o outro. A gente sabe que 0, tá? 0, quando x é igual a 0, a gente tem um ponto crítico, não é verdade? E a gente sabe também, quando x é igual a 2, é o nosso outro ponto crítico. Então, aqui a gente não sabe se é ponto de máximo
ou ponto de mínimo, tá bom? Mas, pela nossa derivada segunda, a gente sabe que quando é maior que 1, a concavidade é voltada para cima, tá bom, pessoal? Concavidade é voltada para cima. Como é que é a concavidade voltada para cima? Vocês se lembram? Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Tá bom? Então, o que a gente tem? Que antes de 1, a concavidade é voltada para cima, tá bom? E depois de 1, a concavidade é voltada para baixo. Antes de 1, quando x é menor do que 1, a concavidade é voltada para cima. E quando x é maior que 1, quando x é menor do que 1, desculpa, vamos lá com calma. Quando x é menor do que 1, a concavidade é voltada para cima, para baixo. Concavidade voltada para baixo. E quando é maior que 1, a concavidade é voltada para cima. Tá? Então, o que vai ficar? Antes, menor, quando x é menor do que 1. Tá? A gente tem nesses pontos para cá. Quando é menor do que 1, concavidade voltada para baixo. E quando é maior do que 1, concavidade para cima. Graficamente, então, pessoal, o que a gente vai ter, se a concavidade está voltada para baixo, ora, ela está fazendo isso aqui, ó. Olha o movimento que ela está fazendo. Concavidade ficou voltada para cima. Tá? E depois de 1, tá bom? Depois de 1, a gente vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá bom? A gente vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, pessoal, o que a função está fazendo é exatamente isso aí. Tá bom? E aí, o que a gente encontrou? Que 0, quando x é igual a 0, quando x é igual a 0 aqui, ó, a gente tem o nosso ponto crítico, que no caso é um máximo. Por sua vez, a gente encontrou o nosso outro ponto crítico aqui, ó. Um ponto crítico era igual a 0, o outro ponto crítico é igual a 2. Nesse ponto aqui, o que a gente encontrou? Mínimo, né? Mínimo. Ponto mínimo. Tá bom? Bom, e além disso, tá? Além disso, a gente fez as concavidades, né? A gente pode falar alguma coisa sobre ponto de inflexão, pessoal? Ponto de inflexão, tá? Tem ponto de inflexão? Bom, o ponto de inflexão, ele ocorre quando? Quando a derivada segunda é igual a 0. Não é verdade? Implica ponto de inflexão. Tá? Implica ponto de inflexão. E aí, isso ocorre quando isso aqui é igual a 0, né? Isso aqui é igual a 0. Vamos apagar isso aqui, né? Vamos apagar isso. E aí vamos encontrar, então, os nossos pontos de inflexão, tá? A gente tem também os nossos pontos de inflexão. Nossos pontos de inflexão vão ocorrer quando? Quando 12x menos 12 é igual a 0. Então, 12x menos 12 é igual, passo 12 para o outro lado da igualdade, tá? Negativo vai passar positivo, é igual a 12. Então, x é igual a 1. Quando x é igual a 1, a gente tem o quê? Nosso ponto de inflexão. Então, pessoal, aqui
quando x é igual a 1, tá? Esse nosso ponto da função aqui, ó, x é igual a 1, tá bom? X é igual a 1, a gente tem o quê? Ponto de inflexão. Tá? Ponto de inflexão. Beleza, pessoal? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Ficou, professor? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Não entendi ainda. Vamos fazer o passo a passo, tá? Vamos passar o exercício de novo. O que a gente fez? A gente tem uma função. Inicialmente a gente tem uma função, tá? A gente tem uma função. O que a gente tem que fazer primeiro? Derivar ela. A gente derivou a função. E aí o que a gente sabe? A gente encontra as concavidades da função. Quando? Quando a derivada segunda é maior que zero, a concavidade voltada para cima. Quando a derivada é menor que zero, a gente tem a concavidade voltada para baixo. Tá? Quando é igual a zero, a gente tem nosso ponto de inflexão. Tá bom? E aí, então, a gente fez a nossa derivada segunda. E o que a gente encontrou? A gente encontrou quando x é maior que 1, a concavidade é voltada para cima. Quando x é menor que 1, concavidade voltada para baixo. Ah lá, ó, mudou a concavidade. Então, em 1 é nosso ponto de inflexão. Tá bom? Nosso ponto de inflexão. Quando a gente iguala a derivada segunda a zero. Tá? Então, a gente encontrou nossos pontos críticos também, né? Encontrou nossos pontos críticos, tá? Que foi 2 e foi 1, tá? E aí a gente consegue traçar o quê? Nosso gráfico, tá bom? Para ficar completinho mesmo, bonitinho, bacaninha mesmo, só faltou o quê? Encontrar essas raízes da função, né? Essas raízes aqui, ó. Raiz da função é quando a função cruza o eixo y no ponto zero, tá? A gente só não encontrou as raízes, tá bom, pessoal? Mas, ó, fizemos tudo, encontramos a concavidade da função, ponto de inflexão. O que a gente consegue fazer? Desenhar o gráfico. Aí o quê? Ficou fácil, né? Aí ficou fácil, tá bom? Aí ficou fácil, tá? Então, pessoal, queria mostrar isso para vocês hoje, tá? E a gente termina nossa aula por aqui. A gente conseguiu ver concavidade e ponto de inflexão, tá? E a gente viu nas aulas passadas como determinar máximo e mínimo, tá bom? E aí, na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer todos os passos para se esboçar o gráfico de uma função. A gente vai fazer todos os passos, tá? E são 7 passos que a gente tem que fazer, tá bom? E aí a gente vai ver isso aí na próxima aula. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.